Olá, meus queridos amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo, aqui através do canal Espiritismo Estudos para a Vida. Estamos atualmente estudando o capítulo 28 da obra, capítulo que nos traz uma coletânea de preces espíritas. E atualmente ainda estamos estudando a oração dominical, o Pai Nosso. Já estudamos quatro proposições, quatro frases do Pai Nosso em estudos anteriores, e agora vamos dar continuidade a esse estudo da oração proferida por Jesus e ensinada por ele à humanidade. Temos aprendido que é uma profunda oração, muito poderosa e que envolve todas as circunstâncias da nossa vida terrena. Então, roguemos ao Pai Celestial que o nosso estudo de hoje seja proveitoso e que nós possamos, através dele, sentirmos-nos todos incentivados ao nosso progresso, à nossa reforma e à caridade. Então vamos lá. Estamos na quinta proposição da oração dominical, proposição que está aqui na nossa tela e que traz as seguintes palavras: Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas como perdoamos aos que nos ofenderam. Então, notemos que aqui Allan Kardec traz duas formas diferentes de uma, uma proposição, uma frase, um pedido a Deus pelo perdão, que são muito parecidos, mas são um pouquinho diferentes. Muitas pessoas oram o Pai Nosso pedindo o perdão das dívidas e outras oram pedindo o perdão das ofensas. Bom, então vamos ao primeiro parágrafo, porque a gente vai perceber que aqui Kardec coloca os dois modos, as duas frases, né, como possíveis, ou até para serem usadas juntas por aqueles que assim o desejarem, sendo que o codificador vai tratar aqui de dívidas e ofensas em nossa relação com Deus e com o próximo. Então, esse primeiro parágrafo, ele já vai trazer para a gente essa noção do que é uma dívida e do que é uma ofensa. Então vamos lá. Cada uma das nossas infrações à lei de Deus é uma ofensa. Estamos falando nesse momento de nossa relação com Deus. Cada vez que a gente infringe uma lei de Deus, cada vez que nós desobedecemos, agimos de forma contrária a uma lei do Pai, nós estamos assim provocando uma ofensa. Não ofensa no sentido de uma ofensa humana, não é que Deus fique ofendido conosco. É uma ofensa à lei. Deus, sendo ele supremo poder, suprema bondade, suprema justiça, não vai ter o sentimento em si de uma ofensa, né, provocada por um ser humano. Então, até porque Deus nos conhece e sabe que nós, em algum momento, vamos infringir as suas leis. Então, a ofensa é ofensa à lei e não a Deus. Então, olha, cada infração da lei de Deus é uma ofensa. E cada ofensa é uma dívida que contraímos e que cedo ou tarde a gente vai ter que saldar, a gente vai ter que resgatar, né? A gente vai ter que se colocar ali novamente em boa relação com a lei divina. Então, até aqui, a gente está vendo, nós estamos estudando o que é uma ofensa, o que é uma dívida, né, diante da lei divina. Interessante, então, que as duas frases aqui colocadas no início acabam se transformando, se fundindo em uma frase só quando nós entendemos aquilo que nós estamos dizendo a Deus. Senhor, nos perdoa as nossas dívidas, as dívidas que nós contraímos quando nós infringimos a sua lei. Perdoa as nossas dívidas. Senhor, perdoa as nossas ofensas, perdoa toda vez que a gente infringe a sua lei. Tal dívida e ofensa acabam tendo um significado aqui muito próximo. As duas palavras acabam tendo um significado muito próximo uma da outra.
Então, olha lá, segue o primeiro parágrafo dizendo que o que estamos pedindo que Deus nos perdoe pela sua misericórdia. Mas não apenas o perdão nós estamos pedindo, nós estamos oferecendo algo em troca. Quando nós dizemos a Deus, perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas ofensas. Nós estamos dizendo a Ele que a gente vai se esforçar para não transgredir a sua lei uma nova vez, para que a gente não contraia outras dívidas. Então, por detrás desse pedido, nós temos uma predisposição em nós temos uma promessa de tentarmos fazer melhor, de tentarmos não errar mais. Esse primeiro parágrafo, então, dá para a gente o ponto de partida dessa oração, ou melhor, dessas duas proposições, que, como nós dissemos agora há pouco, podem perfeitamente se fundir, se juntar, né, se unir em uma só, quando nós realmente entendemos aquilo que estamos pedindo a Deus. Nós estamos pedindo o seu perdão pelas nossas infrações à sua lei, nós estamos nos comprometendo com o resgate dessas faltas e nos comprometendo, né, olha aqui, com o resgate, quando a gente sabe que vai ter que saldar a dívida, e nós estamos nos comprometendo também, nós estamos fazendo uma promessa de que talvez não, perdão, nós estamos fazendo uma promessa de que vamos nos esforçar mais para não não infringirmos mais as leis de Deus. Vamos adiante, vamos ao segundo parágrafo. Agora aqui a gente já entendeu um pouquinho melhor essa questão do que é dívida, o que é ofensa, né? As duas coisas são praticamente a mesma. Agora a gente entende por que Kardec colocou as duas frases, porque ele pode, assim, tratar da circunstância e explicá-la de forma mais profunda. Segundo parágrafo, olha lá. O parágrafo começa com uma explicação. Deus nos impôs por lei a caridade. Uma das leis que Deus impôs aos homens é a lei da caridade. E aí a explicação continua dizendo que a caridade não é apenas a ajuda que nós damos ao nosso semelhante quando ele tem as suas necessidades. Não basta ver ali uma pessoa com fome, com sede, e dar a essa pessoa o alimento, a bebida que vai saciar a sua fome, a sua sede. Não basta ver a pessoa numa limitação física e ajudá-la, não. Caridade não é só isso, não é apenas ajudar a pessoa nas suas necessidades. Caridade também é esquecimento e perdão das ofensas. E aqui nesse ponto do, do Evangelho, nós temos às vezes grandes dúvidas quando nós lemos esquecimento e perdão das ofensas. Muitas pessoas se confundem um pouco dizendo assim: olha, como é que eu vou esquecer a ofensa que me foi feita? Então, a minha memória não consegue apagar aquilo que o outro fez. Então, não é o sentido, o esquecimento naquele sentido de não lembrarmos mais o que aconteceu. Não é nesse sentido, né, que o Evangelho nos traz a palavra esquecimento. É para a gente esquecer a concepção do mal que o outro nos faz. É para a gente ter, sim, noção do mal que foi feito, mas sem condenarmos a pessoa que nos fez o mal. É cuidarmos do nosso sentimento para não guardarmos mágoas, para não guardarmos em nós o sentido da ofensa, para que a gente não guarde em nós essas coisas, para que elas não cresçam se transformando muitas vezes em acessos de raiva, em impulsos de vingança. É isso que o Evangelho nos pede. É para que tenhamos o tratamento dessa situação em nós, que o Evangelho chama de esquecimento e perdão das ofensas. Algo que permite uma convivência minimamente satisfatória com aquele que nos causou o mal. Isso também é caridade. Kardec está lembrando a todos nós nesse momento que caridade não é só assistir, ajudar as pessoas quando elas têm necessidades, mas caridade também é nos esforçarmos para que possamos perdoar. Porque aqui a gente começa a perceber que
a nossa promessa que o parágrafo 1 dizia, e que talvez pode não ter ficado muito clara no primeiro momento, está posta na, nas proposições. Senhor, perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos a quem nos deve. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas à tua lei, perdão, como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Então nós temos uma promessa de atitude, de ação em nós mesmos, diante de Deus pela melhoria de nossas ações, para a gente não infringir mais a lei, e diante do próximo, de perdão. A mesma coisa que nós pedimos a Deus. Nós pedimos a Deus que nos perdoe e nos comprometemos a perdoar. Então, esse segundo parágrafo lembra para a gente a questão do esquecimento, perdão das ofensas. Inclusive, vale o estudo, né, do capítulo do Evangelho, Bem-aventurados os misericordiosos, que nós temos aqui no canal. Quem quiser acompanhar um pouco melhor essa questão do esquecimento, do perdão das ofensas, né, pode voltar ao estudo desse capítulo, item por item, que nós temos aqui já preparado, pronto e disponível no nosso canal, né? Bom, então nós estamos aqui tendo um comprometimento com a indulgência, que essa indulgência é aquilo, traduzindo assim em poucas palavras, é essa atitude em nós de, sim, conhecermos o mal que foi feito, mas de não condenarmos aquele que fez o mal. É separar o crime do criminoso, como nós ouvimos falar sempre na doutrina espírita, né? Algo que Jesus soube fazer como ninguém. Costumava dizer às pessoas: vá e não peques mais. Por quê? Deus sempre dá nova oportunidade. Então, se Deus age dessa forma, quem era Jesus? Jesus disse, né, a mulher adúltera: se os homens que estão aqui não te julgaram, reconheceram-se pecadores como você, eu também não te julgo, vai e não peques mais. Então, termos a consciência disso e desse compromisso que a gente está, ao qual estamos aderindo quando recitamos essas duas frases do Pai Nosso. Vamos continuar mais um pouquinho então. Então, lembrar sempre, né, que a caridade mais ampla envolve perdão, indulgência, e, portanto, a gente precisa se esforçar nesse quesito. E que durante essas duas frases a gente está se comprometendo com isso. Vamos em frente, parágrafo 3. Estamos pedindo a Deus para que Ele nos conceda forças para apagar de nossa alma o ressentimento, ódio e rancor. Olha aqui, ó. Ressentimento, ódio e rancor. Exatamente o caminho ao qual eu me referi agora há pouco. Ressentimento é uma palavra ah, muito importante e autoexplicativa, porque vamos pensar um pouquinho. A pessoa tem alguma atitude que nos magoa. Aí o tempo passa. Depois de uma semana, um mês, um ano, para alguns, né, de memória afetiva um pouco mais presente, passam-se décadas e assim por diante, a pessoa continua relembrando aquilo que o outro fez para ela e que a magoou. E toda vez que ela lembra, ela tem de novo o sentimento da mágoa excitado, ela tem novamente o sentimento da mágoa aflorado em si. Então, ela pensa e sente outra vez, ela pensa e ressente. É uma pessoa ressentida. É uma pessoa que recebeu ali aquela atitude, ficou magoada e depois ficou lembrando e se magoando outra vez, lembrando e se magoando outra vez. É isso que a leva ao ódio e ao rancor, porque muitas vezes essa mágoa toma proporções muito maiores do que realmente foi no seu início. Ela passa muito tempo sentindo aquilo, ressentindo aquilo. Então, Deus nos dê forças para apagar de nossa alma o ressentimento, através do esquecimento e do perdão das ofensas. Para que quando a morte chegar, ela não nos surpreenda, enquanto tenhamos em nós ainda desejos de vingança.
Então, olha aqui o caminho que Kardec conhece muito bem, caminho esse muitas vezes trilhado pelo sentimento, pelo emocional humano, né? Ressentimento, ódio, rancor, vingança. Então, tudo isso é contrário à lei de Deus. O Evangelho nos ensinando aqui a perdoar a exemplo do Cristo. A última coisa que Jesus fez enquanto encarnado na terra foi dizer: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. E lembramos muito bem da situação, né? Ele estava na cruz e teve essa atitude de perdão para com toda a humanidade. Que nós nos esforcemos, né? Mas um pouco mais para seguir-lhe o exemplo. Bom, vamos lá. Parágrafo 4 e penúltimo parágrafo, né? Agora, como que nós tratamos o nosso entendimento diante dessas coisas para que a gente se fortaleça? Porque é preciso compreender as situações para que a gente tenha algum tipo de controle sobre elas. Quando somos magoados, quando somos ofendidos, a gente precisa compreender, né, por que isso está acontecendo, porque a gente tem um pouco mais de força moral, de força espiritual para desenvolver o perdão. Então, o parágrafo começa explicando que essas perseguições são parte de nossas provas aqui na Terra. Quando a gente sofre esse tipo de perseguição, parece que a gente não fez nada para a pessoa e a pessoa nos persegue, nos magoa, nos provoca o mal. Isso faz parte das nossas provas. Em algum momento do passado, do espírito, né, pode ser que tenhamos tido relacionamento ruim com essa pessoa. Então, esse é o momento de vivermos essa situação sem queixas, de não maldizer essa pessoa, de poder dizer a ela: Bendita és tu, entendendo que bem-aventurados os que sofrem pela justiça. Bem-aventurados aqueles que sofrem e em algum momento causaram esse sofrimento a si mesmos através de suas atitudes infelizes, que envolvem inclusive relacionamentos humanos. Então, eu me relaciono mal com uma pessoa nessa vida, na próxima existência eu volto a encarnar perto dela e a gente tem que continuar o nosso caminho da depuração. Então, esse parágrafo traz para a gente essa explicação e nos traz o tipo de conduta que a gente tem que ter para começar a perdoar. Olha aqui, ó, não nos queixarmos, não maldizer, bem dizer a pessoa que nos fere e humilha. Isso é muito difícil, né, para a gente, mas faz parte de um treinamento. A gente pode não conseguir de pronto, mas que a gente vá fazendo esse treinamento, porque isso, no fim, é treinamento para a gente de humildade. Então é esse o comportamento diante das maldades dos homens: não se queixar, não maldizer, pelo contrário, bem dizer, ser humilde, né? E termos fé no futuro. Olha aqui, ó, finzinho do parágrafo. Bendito seja teu nome, Senhor, bendito seja Deus, por nos ensinar que a nossa sorte não está irrevogavelmente fixada. Não sofreremos eternamente, essa pessoa não vai nos espinzinhar para toda a eternidade, isso não vai acontecer. Em algum momento nós vamos progredir juntos e está no nosso controle a cura da mágoa, a cura da ofensa, quando nós entendemos esse quadro por completo. Então, o parágrafo final diz: assim se explicam, afinal, todas as anomalias aparentes da vida. Anomalias aparentes porque tem as suas explicações nas vidas anteriores, né? Nas vidas em reencarnações anteriores. É a luz que se projeta sobre o nosso passado e o nosso futuro, sinal evidente da tua justiça soberana e da tua infinita bondade. Então, esse parágrafo final nos traz as últimas considerações para a nossa mente. Lembrarmos que não existem injustiças na Terra, que existem situações que Deus permite que estão atreladas ao nosso passado e que estão preparando para nós um futuro um tanto melhor. E é assim que se faz a justiça de Deus aqui na Terra. Então, quando nós nos lembramos desses ensinamentos, nós temos um pouco mais de facilidade em perdoar, em conviver um pouco melhor. Eis o significado
das duas proposições. Senhor, perdoa as minhas dívidas como eu perdoo as dívidas que o meu próximo tem para comigo. Perdoa, Senhor, as minhas ofensas como eu perdoo as ofensas que o próximo tem para comigo. Aqui, portanto, aprendemos de onde vêm as nossas dívidas diante da lei divina. Pedimos perdão a Deus, o que significa pedir nova oportunidade de recomeçar, de se purificar e de ser capaz de não mais infringir a lei divina. Não basta o pedido, não basta pedirmos o perdão. É preciso ter compromisso de reparação, compromisso de mudança de conduta, principalmente com relação às leis divinas, passar a obedecê-las e passar também em relação ao nosso próximo a esse exercício diário, que consiste no seguinte: reconhecer que tanto nós quanto o nosso próximo, nós somos falhos. Nós não somos perfeitos. Portanto, devemos também, em algum momento, contar com a bondade do perdão e da indulgência dele para conosco. Como cristãos, comecemos nós por oferecer a indulgência e o perdão. Fica muito mais fácil de receber depois. E se não recebermos do próximo, não tem problema. Não recebemos nesse momento, na semana que vem, não recebemos nessa vida, receberemos em outra. O importante é que nós, dessa forma, estaremos em concordância com a lei divina. Isso é importante para nós cristãos. Bem, amigos, o comportamento ensinado nesse item é um poderoso guia para a boa convivência com as pessoas, consigo mesmo e diante da lei de Deus. Vivendo sob essas orientações, nós teremos um pouco mais de calma, de força, de paz, para agir sempre em concordância com a lei divina e para termos muito mais facilidade em dizer a Deus: Senhor, perdoa, da mesma forma como eu perdoo. Muito obrigado, queridos amigos, pela presença mais uma vez aqui no canal, pelos estudos. Eu deixo, como sempre, o meu fraterno abraço e o convite para seguirmos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo na próxima semana, com a sexta proposição da oração dominical. Até lá!